Olá, eu sou Lua Valentia e você está assistindo ao canal Especula, Arte, Magia e Liberdade. Hoje nós vamos continuar o nosso mega curso gratuito de Magia do Caos aqui no YouTube, conversando a respeito do livro Vero, que você pode conhecer gratuitamente no grupo Magia do Caos. Para entrar neste grupo, não se esqueça de responder as 3 perguntinhas, senão você será excluído ou excluída. Caso queira adquirir o livro, você pode ir lá no Google e pesquisar Lua Valentia Vero Clube dos Autores e você vai encontrar o livro. Estamos na página 255, vamos conversar a respeito de ansiedade na magia. Não estou diagnosticando ninguém, para isso vá um terapeuta. Estou aqui apenas falando sobre ansiedade de maneira geral, porque isso pode acabar com o seu ritual, pode danificar, pode ser prejudicial para você e a gente não quer isso. Então vamos analisar aqui os pontos. Vamos fazer esse teste para ver se você é ansioso ou ansiosa com a sua magia no sentido prejudicial. Você fez mais de um sigilo com o mesmo objetivo só para garantir? Isso é um problema, porque significa que você não teve fé no primeiro sigilo, significa que você fica toda hora buscando o resultado, pensando naquilo, o que pode levar você à autossabotagem. Não queremos isso. Muitas das vezes precisamos esquecer um pouco o que a gente deseja, ou fingir que esquece, como diz o Ian Fries em seu livro Mágica Visual pela Penumbra Livros. Então, esse negócio de fazer 2 sigilos, de ficar ali pensando, roendo as unhas, esqueça isso, gente. Vamos tentar ir para frente. Criou ou usou mais de 2 servidores para o mesmo propósito sem necessidade. Então você precisa entender, existem sim os servidores que são ótimos para fazer os famosos combos ou circuitos mágicos, assim como existem também sigilos para combos ou circuitos mágicos. Só que, na medida em que você fica roendo as suas unhas e pensando no resultado e pegando outros servidores só para ver se consegue melhor, mais rápido, sendo que isso não foi o seu ritual original, aí você está, na verdade, criando muita ansiedade desproporcional, desnecessária, que novamente vai poder te levar a prejudicar totalmente o seu ritual. Então pense bastante no que você vai fazer. Você pensa demasiadamente a respeito dos seus últimos rituais e fica remoendo o que você fez de errado. Mas era para eu ter acendido a vela em tal momento e eu acendi depois. Mas eu disse o nome da deidade de forma errada. Mas eu fiz lá o banimento de forma errada. Era para eu ter feito com a mão esquerda, eu fiz com a mão direita. Tá tudo errado, eu vou morrer. O capeta vai vir aqui puxar o meu pé e já acabou. Não. Fez alguma coisa de errado no ritual. A melhor coisa que você pode fazer, se você não viu isso durante o ritual, é simplesmente parar de pensar a respeito. Pronto, acabou, depois faz um banimento, depois faz uma limpeza, se der alguma coisa de fato errada. Mas não fique remoendo isso, porque não faz bem para você. Muitas das vezes, esses pequenos erros são irrelevantes e a gente faz deles uma grande coisa, uma grande tempestade em copo d'água, desnecessariamente. Então vamos lá. Não acredita na própria capacidade mágica. Este é um problema que eu vejo diariamente aqui no canal. E assim, eu sou uma das poucas pessoas que tentam incentivar vocês. Quando vocês têm baixa energia, eu falo sobre isso, eu falo sobre depressão, eu falo sobre ansiedade, eu falo sobre todas as questões que as outras pessoas tentam mascarar, tentam esquecer, porque o mago, a bruxa, precisa ser aquela pessoa indestrutível, que ninguém pode alcançar, que nem é real. É impossível chegar perto de tamanha santidade, beleza e magia dessas pessoas que não têm defeitos. Então aqui, o que acontece? Você teme a sua própria capacidade mágica. Às vezes acontece de você ter muito poder e não saber controlar o poder, e aí você fica lá com medo de usar esse poder e dar uma merda gigante.
Ou então, ao contrário, você acha que não tem poder nenhum, que nada vai acontecer e aí você se autossabota. Nas duas versões, você na verdade tem medo. Tem medo de que dê certo. Então existem questões que estão na sua sombra que você precisa lidar. É por isso que a gente fala tanto de sombra, de escuridão nos outros vídeos, pra gente poder caminhar e seguir na magia da forma mais sadia e saudável o possível. A gente precisa acreditar na nossa capacidade mágica. É óbvio que no começo é tudo muito curiosidade, na base da curiosidade. Será que? Mas aí a gente erra bastante também, tá tudo bem. Por exemplo, no meu começo, eu quis pedir um caminhão de pretzel. A minha verdadeira vontade, a minha visão clara, o meu desejo era ter um caminhão de pretzel, nunca foi isso. Eu consegui o caminhão de pretzel não porque eu não queria aquilo. Como eu jamais irei fazer alguma magia só para mostrar minha força para alguém. Como, por exemplo, magia para impedir que uma semente cresça. Para que isso se eu não quero isso dentro do meu coração? Então, a gente começa sem acreditar e aí uma coisinha acontece ali, outra coisinha acontece ali e a gente vai se ajustando. Mas chega um momento que realmente a magia, ela precisa da crença. Ela precisa disso. Inclusive naquela fórmula que a gente colocou aqui de um dos nossos vídeos de curso, tinha a questão da crença. Ela estava ali na fórmula, né? Então a gente pode começar descrente, pode começar com uma curiosidade, com uma questão assim, mas quanto mais a gente estiver caminhando, mais crença a gente vai precisar aí. Não acredita que você é digno ou digna o suficiente para invocar uma deidade ou entidade, né? Você fica assim, não, quem sou eu perto de tal deidade ou entidade ou espírito? Eu não sou ninguém. E você fica aquela coisa, colocar assim, cristã, né? Sou apenas um verme perto do Senhor. E aí você fica pedindo mil desculpas, fica fazendo aquela espécie de chantagem emocional. Quero dizer que eu acho que nenhuma deidade, nenhuma entidade curte essa lenga-lenga de você achar que você é menor que ele, sabe? Então, assim, não é pra gente chegar e falar assim, eu sou fodão, eu sou Deus também, então você tem que me servir e coloca aí uma coleira, tenta colocar uma coleira aí na entidade, na deidade. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é pra gente não se aumentar demais, mas também não se rebaixar demais, não se diminuir demais. Você tem que entender que você tem o poder, que você tem o controle e que neste momento, no momento do ritual, você precisa disso. Isso é uma ferramenta para você alcançar aquilo que você deseja. Você lançou um sigilo e se arrependeu. Tá lançado, tá lançado. É que nem você tentar jogar uma coisa ao vento e depois correr ali para pegar as palavras que você jogou ao vento. Tá lançado, tá lançado. Agora é a questão de você correr atrás para tentar reverter os efeitos do que você fez. Agora, gente, pra que então você lança um sigilo sem pensar nas consequências? Para se arrepender depois? Isso é um pecado que você comete contra si mesmo. E a pior coisa que você pode fazer dentro da magia é pecar não contra o outro, mas contra si mesmo. Contra a sua verdadeira vontade, né? Porque ali na hora do momento do fogo, você vai, não, eu quero isso, eu quero aquilo. Você faz, é a sua vontade no momento, mas depois, você fica assim, e agora? Tô com medo de ter aquilo que eu pedi, né? Novamente, a questão do medo, e isso é extremamente prejudicial para você, para o seu ritual, então isso pode dar realmente muita merda na sua vida. Não tenho outra palavra para dizer senão essa. Tem extrema dificuldade para esquecer um sigilo passivo. Aquele sigilo que deve ser esquecido, né? Do método tradicional do Spare. Então, se você tem essa dificuldade, realmente, nossa, pode dar errado. Novamente, a gente pode usar a questão que o William Fries diz, que é
Não consigo esquecer, vou fingir que esqueceu. Que é pra você não ficar roendo as suas unhas. O problema da magia é quando você passa a roer unhas esperando o resultado. Quando você fica ali na janela, cadê? Cadê o correio que não me entregou o que eu quero? Né? O correio da divindade que não me entregou o que eu quero. Este é o problema. É você ficar ansiando demais, babando demais por aquilo. E aí você acaba criando algo que vai te prejudicar no futuro. Sente-se excessivamente culpado por todo o trabalho mágico que faz. Aí tem várias questões, né? Você pode se sentir culpado porque você tem uma criação cristã que fala que é errado, que o que você está fazendo é do capeta, e aí você quer fazer, mas ao mesmo tempo baixa aquela culpa que você se odeia, que você tem que se autoflagelar, para poder extirpar o pecado de você e todas aquelas coisas que realmente acontecem. Então, novamente, tudo isso indica que você tem questões com a sua sombra que precisam ser modificadas, que você precisa encarar de frente para poder fazer este trabalho e poder seguir da melhor forma o possível. Então, eu escrevi por que quebrar o paradigma da ansiedade. Inclusive, este é um texto que tem lá na Penumbra Livros também. Veja bem, eu não estou fazendo juízo de valor. Não é o meu dever definir qual que é a sua habilidade enquanto bruxo ou bruxa. Você não tem menos poder porque você sofre de ansiedade, de depressão ou qualquer outro quadro de atípico, neuroatípico. Apenas eu quero alertar a necessidade da gente quebrar isso dentro da gente. A ansiedade, ela vai interferir na magia. Ela é particularmente difícil de transmutar, porque quanto maior a ansiedade, maior é a nossa autossabotagem na magia. Noutras palavras, quanto mais você ficar se remoendo por dentro, mais vai questionar a eficácia do que você está fazendo e vai agir de forma inconsciente para atrapalhar o resultado do seu trabalho mágico. Então, no final, você vai falar assim para si mesmo: ah, tá vendo? Eu não sirvo para nada. A minha magia não serve. Ou pior ainda, magia não existe. A magia não existe só porque você não consegue trabalhar com ela. Porque aqueles que trabalham conseguem resultados. Então, ou você vai se autoculpar, ou vai culpabilizar a magia, a mágica com K. Então, você não vai respeitar a si mesmo, seu próprio tempo, seu esforço, seu trabalho. Você acaba por colocar uma energia desnecessária e densa, interferindo na fluidez do processo mágico. Seria equivalente a sufocar ou pressionar demais alguém que você ama por medo irracional de perder aquela pessoa ou por medo irracional de ser trocado. A magia saudável requer tempo e até mesmo esquecimento. É por isso que a gente tem o diário mágico, porque a gente anota tudo. Aliás, é uma dica que eu vou dar para vocês, que eu estava pensando nisso outro dia. Você deixa o seu diário mágico perto de você, ali no seu altar, na hora que você está fazendo o seu ritual. Acabou o ritual, a primeira coisa que você faz é anotar o que aconteceu no seu diário mágico. Não deixa para o dia seguinte, não deixa para depois. Faz isso, tenha essa disciplina na magia que você vai ver o resultado muito melhor. Anotou, pronto. Aí faz o banimento final, esqueceu, deixou para lá, deixa agir. Depois, quando você estiver revisando o seu diário, aí você vai se lembrar: ah, no dia tal eu fiz o ritual tal com a intenção ou intento de conseguir tal coisa. Essa coisa chegou para você no prazo estabelecido? Se não chegou, você vai falar assim: olha, negativo, não chegou, acabou, tenta de novo, tenta outra coisa. Se chegou, positivo, chegou, nota 5, nota 4, nota 3,5, você pode até autoavaliar a performance, né, como a gente faz ali quando chega algo para você do correio, e aí você vai ajustando e colocando no seu grimório
aquilo que deu realmente certo. Lembrando que existe uma diferença entre diário mágico e grimório. E isso foi uma das coisas que eu falei primeiro, nos primeiros vídeos aqui, para você ter em mente. Então, vamos fazer o seguinte agora. Vamos incorporar a prática de escrever no diário durante o ritual, após o ritual, antes do banimento final. Que aí você já tem ali a questão escrita e aí a sua memória pode relaxar. Não vá confiar na sua memória. Ah, não, mas eu tenho uma memória de elefante. Não faça isso, tá? Tente... Oh, eu tenho uma pessoa aí aqui. Ela subiu nas minhas costas, não deu pra ver, mas enfim. Oi, pessoas. Eu sou aqui. Enfim, desculpem. Acabei me perdendo. Não vai confiar na sua memória, ok? Dito isso, vamos passar para um próximo tópico que também é importante. Como combater a preguiça e a procrastinação para praticar magia? Este é um problema, porque somos pessoas que se puder deixar pro dia seguinte, a gente deixa. E aí vai levando, e a gente não vai seguindo calendário nenhum, não segue as fases da lua, não tá nem aí, deixa pra lá, vai deixando a negatividade estagnar, ancorar a gente de uma forma que não deveria ser feito, que só vai prejudicar a gente. Então, isso é um problema. Porque se você tem preguiça, se você deixa tudo para depois, quem vai ser prejudicado? Você. Você será o maior prejudicado. Somos a favor de cometermos os 7 pecados sempre que pudermos. Entretanto, quando... Querida, o que você tá fazendo, meu anjo? Enfim, entretanto... Quando o pecado se transforma num peso desnecessário, é preciso ponderar melhor sobre como conduzimos nosso dia a dia. Ressaltamos que isso não é mais sobre motivação ou espiritualidade fast food, daqueles que te culpam pelo seu estilo de vida. Encare mais como um desafio, um chamado. Então a gente vai assim, resumindo. Se você está tranquilo, sem ninguém para banir da sua vida, com sua luxúria satisfeita, as suas contas pagas, a comida na mesa, dificilmente você se lembrará que você precisa de praticar a sua magia e deixar a sua magia em dia. Quanto mais a sua vida parecer sob controle, mais você se afasta da espiritualidade, você vai deixando de lado. Então, quando algum desses tópicos ficam no prejuízo, você corre contra o tempo, recorrendo à espiritualidade novamente para associar suas vontades humanas. Então, o que acontece com essa espiritualidade fast food, né? Que é, me dê agora o que eu quero neste exato momento. A pessoa tá bem, por exemplo, você tá bem no amor, tá bem de saúde, suas contas estão pagas, você tá tendo lazer, você não tá... esqueci a palavra em português, mas você tá entretido, então você não tá nem aí. Você vai deixando de lado, vai deixando de lado. E o que vai acontecendo quando você vai deixando de lado? É como deixar o lixo acumular na sua casa. E você nem vai percebendo. Então, quando uma dessas áreas, área financeira, área amorosa, área da saúde, se quebra ou quebra para alguém do seu lado, porque geralmente o bruxo pode estar até protegido, mas a pessoa do lado do bruxo pode ser prejudicada, aí você vai correr atrás de tirar todo aquele lixo que acumulou, toda aquela coisa que você deixou como estava por pura preguiça ou procrastinação. Não estou aqui fazendo juízo de valor, você vive como você quiser, vai praticar quando quiser, se quiser, como quiser. Então, mas por outro lado, pense nisso. Por exemplo, eu dei um exemplo também que é muito chato ficar ouvindo esses conselhos, especialmente conselho de quem acha que sabe sobre a nossa vida, mas não faz a menor ideia, sabe? A gente tem problemas reais, a gente tem trabalhos reais, a gente tem famílias reais que demandam muito tempo, então não dá pra viver de bruxaria.
No caso, eu vivo de bruxaria, é meu emprego. Eu escrevo sobre bruxaria, minha vida é bruxaria. Eu estou casada com um bruxo do caos. Meus amigos são bruxos do caos. Então, pra mim é fácil falar. Então, veja pra você o que serve pra você do que eu falo aqui, o que não servir, tudo bem, bola pra frente. Enfim. Mas eu realmente acho que a gente precisa sim manter uma disciplina espiritual. Pode ser uma disciplina mínima, que será mais fácil ajustar depois. Então, é legal a gente buscar grupos para a gente manter a disciplina. Por exemplo, quando você faz um desafio para si mesmo e o desafio ele é em público, é muito mais fácil você conseguir chegar naquele desafio. Por exemplo, você fala pro Facebook, vou parar de fumar. E aí você vai ter mais pessoas ali vendo você, falando assim, te incentivando. Você mesmo vai se incentivar do que quando você guarda pra você esse desafio. Por exemplo, vou parar de ser uma pessoa sedentária. E aí você posta sobre isso. E aí todo dia você tá postando ali a sua rotina de melhorar a sua alimentação, de melhorar as suas atividades físicas. Tudo isso ajuda pra você. Mesmo que você tenha um dia a dia bastante caótico, a gente precisa tentar manter a disciplina. Como eu disse no tópico, foco e disciplina, o outro lado da magia do caos que ninguém quer vender para você. Porque dentro da magia do caos, todo mundo quer vender para você a parte legal de que você pode fazer o que você quiser. Mas ninguém vai vir aqui falar para você, olha, você pode fazer o que você quiser, sim. Só que com disciplina, com foco, mantendo regularmente as suas práticas mágicas dentro do seu sistema, dentro das suas crenças, tá? Isso facilita muito mais a sua vida pelos motivos que eu exemplifiquei também em outros vídeos. Por exemplo, vamos supor que a magia do caos seja uma casa. Eu não posso falar pra você como você deve construir a sua casa, o que deve ter dentro da sua casa, como é que você vai decorar a sua casa, o que vai ter no seu espaço do altar, quantos quartos vão ter na sua casa. Isso é o seu sistema que você vai montar. Agora, eu posso sim falar pra você, olha, mantenha a sua casa sempre limpa, mantenha a sua casa sem lixo, sem louça pra lavar, porque isso vai facilitar. Se você tiver que alguém visitar a sua casa, você não precisa correr contra o tempo para arrumar tudo em cima da hora. E o que os deuses eles fazem? Eles estão visitando a nossa casa. Você quer que eles visitem tudo de perna pro ar? Isso é apenas uma analogia do que eu quero falar para vocês a respeito da magia do caos. Magia do caos é a sua casa. Como você vai fazer sua casa não é problema meu. Mas também eu preciso mostrar o outro lado em relação à disciplina e o caos. Eu disse o seguinte, apaixone-se novamente pela magia. Muita gente perde esse amor. Lembre-se da sensação de ler sobre uma deidade pela primeira vez, daquele ritual em que você realmente se entregou, daquela meditação que te levantou como uma pluma. Agora multiplique essa sensação por 9 até tornar isso viciante. Vicie-se em magia. Então, essa é uma outra dica que eu dou para vocês. E muitas vezes o que me leva à preguiça e à procrastinação é simplesmente a dúvida, a sensação de que eu tô fazendo tudo errado, de que eu sou inoperante, insuficiente, de que a minha magia não serve para nada. Tudo isso gera ansiedade, tal como eu comentei. O importante, portanto, é simplesmente a gente se apaixonar novamente por aquilo que você quer praticar na sua vida. Ame a magia de forma que não dê para ignorá-la. Você quer simplesmente experimentá-la hoje e sempre. E quando você faz as coisas com amor e não com medo, o resultado vem e vem muito melhor. Então é esse o recado que eu queria deixar para vocês, que eu acho muito importante para a nossa prática. Tudo que eu falei aqui, gente, é para te inspirar. E deixa eu falar uma coisa, às vezes a gente fica estagnado porque a gente fala assim, nossa, mas e agora? É tanta coisa que eu tenho que fazer, eu nunca vou dar conta. Uma coisinha que você consegue fazer hoje, vai aumentando aos pouquinhos.
Você não vai conseguir correr uma maratona de uma vez hoje. Você precisa lá de 5 minutos hoje, 20 minutos amanhã, meia hora. E assim vai aumentando aos pouquinhos, dando cargas que você vai aguentar. E não pensando e não se medindo pela régua da magia, da bruxaria alheia. Não se medindo pelo que a gente posta nas redes sociais, não se medindo pela magia do outro. Pense no seu coração, na sua vida, no que você faz, na sua prática, no que é realmente importante e necessário para você. Eu espero que este vídeo tenha te ajudado. Um grande beijo e até o próximo vídeo.